José Márcio Franco, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pessoal, nossa live de hoje muito especial. Eu sou a professora Renata Massalai. A gente vai estar esperando aqui entrar o nosso convidado nessa noite. Irene, seja bem-vinda, Irene. Fique à vontade aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a dupla excepcionalidade no autismo, um tema muito importante e pouco debatido, né? Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Nós estamos aqui aguardando o Aníbal, né, entrar, que ele é o nosso convidado, e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a importância, né, sobre o autismo, né, e sobre a intervenção, como que a gente vai fazer intervenção dentro do autismo com a dupla excepcionalidade, né? O que será isso? O que é a dupla excepcionalidade? E por que é tão importante a gente estar atento a esses sinais precocemente, né? Porque geralmente a gente vê bastante aí, os diagnósticos, a gente está calcado sempre nas deficiências, nos prejuízos, mas e as altas habilidades, né? E quando as crianças, os indivíduos com autismo, possuem altas habilidades e também dificuldades ao mesmo tempo. Isso mascara muito dentro do diagnóstico, então por isso que é muito importante a gente estar ciente e intervindo. Seja bem-vindo, Pinho Rafael, Fátima, Aníbal entrou, nosso convidado. Vou te fazer o convite aí, Aníbal. Tá? Aníbal, seja bem-vindo, galera que está chegando aí. Aí é só você aceitar o convite para você entrar. Obrigada pela sua presença, Aníbal. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Prazer. Que bom que você aceitou aqui estar com a gente. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença. É um prazer poder receber esse espaço para a gente deixar natural, espontâneo, né? Falei de um roteiro, mas a gente vai deixando fluir. Fátima, melhorou o som? Que bom, que bom. Gente, todo mundo está me ouvindo? Está ouvindo a Aníbal? Dá um joinha aí para a gente saber se está fluindo a comunicação. Joia. Furtado, seja bem-vindo. Aqui, Aníbal, a gente gosta bastante de interagir com o pessoal, né? Então, quem tiver nos comentários, a gente vai lendo, vai conversando. Vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Renata. Valeu, Fátima. Obrigada pelo retorno. Eu sou neuropsicóloga, sou mestre em neurociências, sou professora da Academia do Autismo, trabalho aí há muitos anos com a área de estimulação cognitiva e ABA, né, análise de comportamento aplicada em crianças com autismo. E hoje eu trouxe esse convidado especial que está aí na telinha junto comigo, Aníbal. Obrigado. E hoje eu queria pedir para você se apresentar para as pessoas conhecerem um pouco mais de você, né? Contar um pouquinho sobre como o autismo, né, na sua vida, o diagnóstico. A gente gosta de falar bastante de sinais para conscientizar as pessoas, né? Espalhar conhecimento. Então, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Aníbal, eu tenho 35 anos e atualmente eu leciono arte. Ai, que joia! Eu vou voltar nesse tema depois, porque o autismo, assim, na minha vida começou aí. Mas eu tenho outras graduações e especializações. Eu também sou formado em educação especial e tenho pós-educação especial. E cheguei a atuar numa sala de recursos em 2019. E eu tinha, sim, alguns alunos autistas. E, curiosamente, né, eu ainda não tinha o diagnóstico, mas eu me dava muito bem com esses alunos. Era até curioso que, às vezes, eles estavam em crise e as pessoas me chamavam aleatoriamente. Tipo, Aníbal, tem um aluno ali em crise, vai ali. E, às vezes, o aluno, assim, saía da crise na hora. Já tinha uma interação com ele. E aí, eu meio que sentia que tinha essa ligação. Eu não sabia exatamente por quê, né? E eu, assim, ainda falando sobre mim, eu milito pela neurodiversidade, sempre quando eu posso. Né? Perfeito. E eu falo assim, também. Assim, é um hiperfoco meu, né? O autismo é a neurodiversidade, por um lado, e eu tenho um outro lado também, que é o meio ambiente, sustentabilidade, e eu sou vegano há 15 anos,
e até já me perguntaram, mas o seu veganismo tem relação com seletividade alimentar? Eu falo, não, isso aí é meta pessoal, não tem relação com seletividade alimentar. Meu veganismo tem relação às minhas questões pessoais, mas dentro do veganismo eu tenho sim seletividade alimentar. Tem alguns alimentos que eu nunca gostei, alimentos assim, são meio tipo farinha, assim, tipo, alguma coisa tipo broa, mas aí seriam coisas meio secas, nunca gostei. Aí sim tem a ver com a seletividade. Sim. E aí acho que minha apresentação seria isso, não teria muito mais a dizer, não. Bacana, viu, Aníbal? E quando que você descobriu aí o autismo? O diagnóstico aconteceu faixa etária? Foi cedo? Assim, que idade, mais ou menos? O que aconteceu, né? Tem duas questões interessantes na minha vida quanto ao autismo, né? Na minha infância, tem criança, não sei se com 6 anos, viram que eu tinha um comportamento diferente. A psicopedagoga da escola, ela implicou porque eu não tinha o desenvolvimento social que ela esperava. Por exemplo, eu nunca fui implicante com meus coleguinhas, assim, no sentido de pegar um jogo, por exemplo, e não deixar eles brincarem. Sempre deixei. O que acontecia é que era esperado que eu interagisse com eles. Então, por exemplo, chegava um coleguinho, eu até lembro disso um pouco, de infância. Ele queria jogar aquele joguinho, beleza, pode jogar. Eu levantava e pegava outro. Eu não queria interagir com ele. Mas eu não tinha problema em ceder. Mas a psicopedagoga, ela começou a ficar assim, tipo, o Aníbal não está desenvolvendo igual aos outros. E a minha professora, na época, ela, dizem meus pais, que ela viu que eu tinha uma inteligência incomum, vamos dizer assim, dessa forma. Então, nessa época, eu fui para um neuropsicólogo ser avaliado, o Daniel Antiposse, né, filho da Helena Antiposse, e ele me atestou como intelectualmente bem dotado. Eu já até li uns livros dele, ele não gosta da palavra superdotado, chamar ninguém de super, então ele chama de bem dotado, né? E, assim, só para ser específico, me atestou com QI 126 na escala de Terman, que não é muito usada mais, né? E também, em questão disso, eu lembro que tinha uma análise que ele fala que eu tive um pequeno atraso psicomotor, que é comum em quadros de autismo. Sim. E ele fala dessas questões sociais, que eu tive uma certa melhora. E ele fala também, ele fala que quando eu fico ansioso, às vezes eu tremo um pouco. Isso eu faço até hoje. Então, assim, eu gosto sempre de estar com as mãos ativas, apertando alguma coisa, com água. Esse que eu acho super simpático. Isso aí você está aplicando já terapia aí, né? Porque a gente faz isso. A gente ensina comportamento funcionalmente equivalente. Então, em vez de focar na ansiedade, vou apertar o bichinho, né? Vou me autorregular, né? Distraindo, né? Então, perfeito. Você já está fazendo a terapia aqui ao vivo, ensinando dicas aqui preciosas. Perfeito, Aníbal. Mas, assim, bem bacana. Pode falar. Desculpa. Eu ia falar que é uma regulação lúdica, né? Porque o que aconteceria sem isso aqui, eu provavelmente ficaria assim. Sim, aí, sim. Dinossaurinho mais simpático. A gente vai aprender. O pessoal vai gostar de olhar para ele. Eu tenho um dinossauro desse, eu ponho na clínica também para as crianças, sabe? A gente vai ensinando, a gente pega essas dicas aí que é maravilhosa para esse autorregular no momento. Mas aqui a gente quer que você sente à vontade, acolhido, tá? Obrigado. A gente sabe que aqui é um papo mais para a gente realmente conscientizar e trazer o autismo, e você já está trazendo tanta informação maravilhosa. Eu vi lá no teu perfil, gente, siga o Aníbal também, tem bastante informação sobre autismo, tá? Eu gostei bastante. E lá eu vejo que você fala também muito de artigo científico, né? Que você gosta de ler. Boa. E é algo que para mim me identificou muito comigo, porque eu sou acadêmica, então como eu tenho artigo publicado, eu tenho mestrado na área de neurociência, eu amo a área acadêmica, amo a ciência, então isso também eu vou dizer que é um foco meu, né? Eu gosto, leio, estudo e eu gosto de tudo que é baseado em evidência científica. Mas em relação ao que você trouxe na infância, um ponto importante para a gente deixar todos estarem aqui atentos à questão da atenção, né, compartilhada.
que você disse que é pedagoga, né? Falou que você não compartilhava. Então, isso é um ponto importante de sinais aí precoces, né? No autismo, né, Aníbal? A criança com autismo, ela geralmente fica no seu hiperfoco, por exemplo, fica lá no dinossauro, no carro, fica na boneca, naquilo que gosta, na roda de carro, na fechadura, fica naquilo que é mais interesse seu peculiar e restrito, em vez de pegar, por exemplo, o brinquedo e compartilhar para o amiguinho, né? Ou olhar, fazer aquela troca de olhar entre o seu cuidador, os bebês, né? E a mãe, né? O cuidador, cuidadora, por exemplo, na hora da amamentação. Isso vai de uma frequência menor, o contato visual, né? Essa atenção compartilhada. Eu estou brincando com a bola e eu vou entregar para a tia da escola. Não. Isso, crianças que têm o autismo, elas em quantidade e qualidade, vamos dizer, muito menor. De 10 vezes faz isso, 2, 1, ou quase nunca faz isso. Comparados a crianças que são neurotípicas, né? Realmente tem essa interação de uma forma muito maior, né? Muito melhor. Então, por isso que eu acho que foi um sinal aí que a pedagoga viu e que foi a partir disso que você teve atraso na fala, questões assim, Aníbal? Não, aí não, nesse caso não. Certo. Só a questão da psicomotricidade mais lenta, o desenvolvimento psicomotor, isso aí continuou mais para frente. Eu sempre fui mais travado para esporte, depois acabei compensando, melhorando, né? E ponto interessante é que se eu, teoricamente, assim, seria o QI acima da média, né? Então, isso QI, implica... Por exemplo, você falou de um teste que eu utilizo. A gente utiliza muito aqui, nós, né, neuropsicólogos, temos o VIS, que é a escala Bessel, é uma escala, assim, de alto padrão, ouro, né, para psicologia. Por exemplo, o QI tem que ser acima de 130 para ser superdotado. Então, através dessas baterias, que vai avaliar o coeficiente intelectual, que é somado o coeficiente de execução, né, que vai ter as provas, aliás, os testes, né, de avaliar o QI verbal e o QI de execução. QI verbal mais o QI de execução gera o QI total. Então, aí a gente faz uma comparação com a amostra, né, brasileira, vê as normativas, vê a faixa etária, existe, né, toda uma pontuação que nós psicólogos vemos, né? Os testes são privativos nossos, dos psicólogos, para realizar. A gente vê QI acima de 130 já é considerado o QI superdotado, né, pela escala. Já vi um artigo, eu tenho até que achar ele depois, que eu achei interessante, que ele sugere que nos casos de autismo, como a tendência é se sair pior no QI verbal, é não aplicar esse tipo de teste padrão e aplicar o que eles chamam de culture stare, né? Que é aqueles testes só com imagens de análise. Perfeito a sua fala, Aníbal, porque a gente utiliza os testes não verbais, né? Que geralmente, por exemplo, criança que tem o autismo, né, e é não verbal, não fala. Como é que você vai fazer um teste QI verbal, né? Vai perguntar o que é fruto, o que é o nível de conhecimento das questões ali que o teste vai requerer, se a criança não tem ainda o comportamento verbal. Então, existem testes que a gente pode utilizar, por exemplo, o som R, é um teste aqui de inteligência que não exige a fala, a criança aponta, né? É só figuras ali, a criança vai apontando, e a partir disso você consegue medir o QI, tá? Então, existem testes assim que também a gente pode utilizar para essa população, principalmente não verbal, né? Que não tem ainda, ou que tem uma dificuldade no QI verbal também, né? Nas habilidades aí, linguísticas e verbais. É bem importante essa questão aí levantada. Mas, assim, Aníbal, eu queria reportar aqui sobre a questão que a gente... Achei muito bacana você falar sobre educação inclusiva, porque, assim, meus olhos brilham, eu trabalhei também muito em escolas, e sei o quanto que a gente ali se depara, né, com vários diagnósticos ali. A gente sabe que tem TDAH, tem dislexia, tem autismo e comorbidades juntas. E hoje nós vamos abordar sobre a dupla excepcionalidade. Muitas pessoas devem estar perguntando, né? Ei, a Ju tá aí. Ei, Ju, bem-vinda. Fiz live com ela da Tipicamente. Boa noite, querida. Tudo bem com você?
Eu fiz a live com ela semana passada, quem quiser tá gravado no meu canal. Tá maravilhosa, amei. Vamos fazer mais live, hein, Ju? Então, assim, sobre a dupla excepcionalidade, quais os sinais, assim, né, que a gente pode ver? Você, né, como professor, né, deve deparar com casos, a gente sabe que ocorre, né, dentro do autismo, tanto comorbidades, por exemplo, com deficiência intelectual, mas também com superdotados, né, crianças que têm altas habilidades, mas que têm também a dupla excepcionalidade, que é diferente. Dupla excepcionalidade são os indivíduos que têm tanto ali habilidades, né, acima do esperado, né, vamos dar exemplo ali cognitivamente, tem habilidades, mas em outras áreas tem defasagem. Tem uma dislexia, tem um TDAH junto, tem uma hiperatividade, né, Aníbal? Tem dificuldade na questão ali social, né, na hora da escrita, na hora da leitura, mas a capacidade de raciocínio está acima do esperado. Mas existe também habilidades que precisam de aprendizagem, que estão ali dificultando, né? Que tem também presente essas defasagens de aprendizagem juntas com essas altas habilidades. Então, isso aí confunde muito. Por isso que o diagnóstico às vezes é tardio, porque eu lendo em artigos, eu vi que assim, a gente é muito focado em defasagem, autismo, e tem as deficiências, tem a questão da deficiência intelectual, tem a questão da dificuldade verbal mesmo, né? A comunicação na fala, mas o autismo também existe a comorbidade com as altas habilidades, né? E isso a gente não pode deixar de falar, porque as altas habilidades também têm seus prejuízos para serem trabalhados. Né? Por exemplo, a questão social, a gente sabe que estatisticamente, até a ciência, a gente lendo artigo, né? Eu falei, eu vou ler os artigos, vamos estudar para segunda-feira. E aí eu vi nos artigos reportando dificuldades na socialização, né? Na parte mais de interação social ali, em crianças que tenham alta habilidade, mas normalmente a questão social afetiva fica extremamente prejudicada em crianças superdotadas, né? Então precisa ser trabalhado isso, não é, Aníbal? Um ponto interessante, que eu falei da minha infância, é que se eu tenho inteligência um pouco acima da média e minha idade mental, quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, seria 7 anos e pouco, justificaria eu querer conviver com crianças mais velhas. Só que isso não ocorria também. Esse aqui é o grande ponto. Então aí você vê que realmente tem uma outra questão, além do QI. Sim. E se eu for falar de características, né, eu vou entrar primeiro com o autismo, né? Primeiro ponto, problemas com habilidades sociais, isso aí tem que ter, né, para ter um autismo. Comportamento repetitivo, práticas e rituais incomuns. O que eu falei que eu tinha, atraso psicomotor ou problemas motores é comum. Também. Alguns autistas, né, eles são habilidosos com os temas de interesse, e que nós podemos chamar às vezes de hiperfoco. E outra coisa que não é sempre, mas alguns alunos que eu vejo assim que tem, né? No meu caso, eu sou hipersensível a estímulos, a toque, luz, som. E eu já vi ao contrário, o hipossensível, que é aquele indivíduo que você precisa, às vezes, até tocar nele mais, estimulá-lo mais, para ele conseguir prestar atenção no que você está falando. Perfeito. É o que eu vejo no autismo. E, por outro lado, né, nós temos as altas habilidades, a superdotação, né? Se eu for resumir bem a minha ideia, eu diria que a gente tem o superdotado, que é o QI acima de 130, que eu entraria, talvez, não cabe essa live, vai ficar muito grande, mas entrar na história da psicometria, que o QI ele foi criado para identificar a idade mental e comparar com a idade biológica do indivíduo. Perfeito. Mas, com o tempo, né, descobriu-se que nos adultos ele poderia mensurar a inteligência, né? Sim. E, por outro lado, dentro disso, poderia falar das inteligências múltiplas, do Howard Gardner, né? Uhum. E, às vezes, o indivíduo não tem exatamente um QI no nível X, mas ele tem uma inteligência musical apurada, né? Numa área assim, específica. Uhum.
E a outra teoria também que eu acho que é aplicável para falar é dos anéis de Hensel. Essa eu quero entrar um pouquinho, né, que o Hensel ele falava, né, que é um indivíduo com comportamento de superdotação e não necessariamente um QI no nível X. Ele teria sim uma habilidade ou um QI acima da média. Ele teria um certo comprometimento com a tarefa ali que ele está executando e criatividade. Esse indivíduo, com essas 3 características, ele apresentaria comportamento de superdotação, é o que chamaríamos de altas habilidades, que não necessariamente necessitaria de um QI acima de tanto. Mas aí que vem o ponto polêmico que eu queria colocar. A gente pegando o conceito que hoje já não está sendo muito usado, do Asperger, né? O Asperger não seria essa definição? Perfeito. É um indivíduo com QI acima da média e hiperfoco. Falou tudo. Eu então, falei, vou estar na ponta da língua falar sobre o Asperger. Então, o Joseph Hensel mal sabia que todos que estivessem com esse laudo praticamente entrariam no conceito dele. Então, QI acima da média. E quando você tem um hiperfoco, sim, você tem uma criatividade acima naquele ponto e você tem um empenho maior. Eu mesmo, pessoalmente, já aconteceu várias vezes de eu estar assim, 10 horas da noite, eu falo assim, eu estou lendo uns artigos, é interessante, vou ler só mais um pouquinho. Aí, quando eu ia ver, o sol estava nascendo, eu só tomava um banho e ia dar aula, às vezes, nem dormia. É como se eu não soubesse o que aconteceu entre 10 da noite e 5 da manhã, 5 e meia da manhã. Eu estava lendo um artigo, tinha um artigo que ele referenciava, que eu falava, nossa, que legal, tem uma referência aqui no final, deixa eu ir nessa referência, aí essa outra referência me jogava noutra referência e no final eu tinha lido 10 artigos e acabou a noite. Pois é, olha que bacana. Você falou sobre o Asperger, né? É importante a gente até informar, né? O Asperger, gente, tem em relação às altas habilidades, né? Que existe o Asperger puro, mas também pessoas que têm, né, o autismo, né? O Asperger, que é chamada, está tudo englobado dentro da DSM-5, né? O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ficou unificado como transtorno espectro do autismo. Antes era tudo separado, né, Nico? Antes era síndrome de Rett, era autismo clássico, autismo leve, moderado, grave, tudo era assim, dividido, né? E aí foi englobado agora na atualização no DSM-5, né, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, versão atualizada 5, e a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, e transtornos mentais, eles reportam que o transtorno do espectro do autismo vai unificar tudo, vai englobar o Asperger, vai englobar o autismo clássico, vai englobar o autismo leve, o moderado, tudo nessa única nomenclatura que a gente chama, né? O TEA, transtorno do espectro do autismo. E o Asperger, ele tem essa questão, diferente, vamos pensar assim, porque não existe prejuízo, né, no desempenho cognitivo, nem na habilidade linguística, né? Que é comum, por exemplo, ter no autismo leve ali uma ecolalia, né, que é a questão da repetição da fala, né, inconsistente, sem funcionalidade de comunicar. Já no Asperger tem essa questão mais de você falar de temas, né? Você tem um vocabulário, uma habilidade linguística ali, né, dentro do que é esperado, né? Uma boa habilidade de fluência verbal, mas pode haver também a dupla excepcionalidade, que é ser bom ali, de ser superdotado, mas ter uma hiperatividade junto. Mas ter dificuldade, por exemplo, nos quesitos sociais, né, que classificam aí o autismo, né? A empatia, o reconhecer as emoções dos outros, né? Reconhecer se o outro está gostando ou não da conversa. Isso eu não reconheço. Manter e encerrar uma conversa. Então, ter essa questão que dentro, né, na neurociência a gente sabe que o neurônio espelho aqui no córtex pré-frontal é alterado nos cérebros autísticos, né? Existe essa alteração que é responsável por essa capacidade de a gente olhar e ver o outro e falar, pô, a pessoa está gostando ou não está? A pessoa está afim ou não está afim? A Lucilei Magalhães falou, eu conheço.
Pois é, a teoria da mente, quem quiser pesquisar, foi Baron Cohen aí, o precursor dessa teoria, que ele fala aí bastante sobre essa dificuldade de fazer inferências, né? O que o outro está sentindo, o que está percebendo, está triste, está feliz, as emoções. Então, essas questões, por mais que você possa ter o Asperger com QI 130, né, acima, superdotado, ele pode ter essas questões de habilidades sociais a serem trabalhadas, que um bom analista do comportamento, especificamente em habilidades sociais, vai estar trabalhando esse currículo, né, de habilidades, vai estar trabalhando, inserindo essas habilidades, né, Aníbal? De sentir, de perceber como o outro está. E vai ter habilidade, a diferença de um Asperger, por exemplo, superdotado. Criatividade, que você já falou aqui. Questão de saber resolver problemas, né? Lucilei Magalhães, permita uma correção. Pode falar, Lucilei. Fica à vontade, a gente está aqui para... A gente está num cenário de um bate-papo. Então, vai ter essas questões, né? Resolução de problemas. Asperger, não usa mais isso. O Asperger não usa, como eu havia falado, eu transtorno do espectro do autismo. Eu já vi que o que foi uma briga na Sociedade Americana de Psiquiatria, porque o Asperger tem características únicas. Eu acredito que um dos motivos da eliminação é porque é mais prático a gente atender. É mais prático a gente atender, a gente dar um diagnóstico em cima do que o indivíduo precisa para ser atendido, que é o nível 1, nível 2, nível 3. Mas eu acho que em nível acadêmico, não tem para que não falar da síndrome. Sim. Em nível acadêmico, eu não vejo por que eliminar. Agora, em nível prático, não é prático, eu concordo. A inteligência do indivíduo é relevante em termos do que é a necessidade dele, né? Sim, sim. É porque realmente, assim, como a colega estava falando aqui, realmente no DSM-5 ela está corretíssima. A gente a terminologia é transtorno do espectro do autismo e ponto. Está englobando o ASP, está englobando tudo. Sim. Tá? Mas a gente está pontuando aqui academicamente, né, essa questão em relação, né, do Asper em relação às altas habilidades, a dupla excepcionalidade, né, o autismo em si, né, o autismo e a dupla excepcionalidade. Então, por exemplo, pode ter esses indivíduos com essas características, por exemplo, possa ter o QI elevado, mas a dificuldade, como eu falei, na interação social, na socialização. Existem também as comorbidades, por exemplo, oscilações de humor, comorbidades com ansiedade, comorbidades, né, em relação à depressão. Então, por isso que tem que ser trabalhado muito também no contexto clínico, a gente utilizar a aba para trabalhar as habilidades sociais e também pode-se usar a terapia complementar aí a cognitiva comportamental para trabalhar questões de ansiedade, né, que nos ajudam bastante, depressão também, dentro do espectro do autismo, né? Fazendo uma adenda, pessoalmente eu tenho TEG, transtorno da ansiedade generalizada, pessoalmente, assim. Até falei que na infância mesmo, meu laudo do psicólogo já falava que eu tremia um pouco de ansiedade e tal. Aí é uma comorbidade minha, assim, só para fazer o adendo. E você está trabalhando, já está aqui, ó, fazendo. Você está apertando a bolinha aí, né? Isso aí, ó. Ele está usando quem chegou agora para liberar toda a ansiedade, né? Distrair isso aí. E um ponto que eu fiquei pensando interessante, né, sobre identificação, é porque um dos conceitos assim, mais simples de inteligência que eu já li é algo tipo assim, capacidade de adaptação. Sim. E ela seria global. Então, como pode um indivíduo ter uma capacidade de adaptação grande em temas acadêmicos, mas não ter uma capacidade de adaptação social? Aí eu já suspeitaria do autismo. Ele adapta ali bem, tira boas notas, mas não consegue se expressar corretamente. Dificuldade de quebrar a rotina, né? Fica nos stimmings, né? Realizando stimming, que são chamadas as estereotipias. Os seus interesses restritos, mas ao mesmo tempo tem as suas habilidades ali verbais, né? Sofisticada, quem tem altas habilidades, geralmente levando aí para assuntos
filosóficos, morais, políticos. E, geralmente as pessoas aí têm o autismo, tem essa superdotação, ela vai deslanchar aí na sua potencialidade, naquilo que ele mais gosta de fazer, onde vai ter essa capacidade bem atenuada, mas ao mesmo tempo precisa ser trabalhado essas questões sociais, né? Que a gente tem reportado. Pode ter uma hiperatividade. Então, como a gente observar? Tem que ver, por exemplo, geralmente autismo com superdotação pode ter um índice de hiperlexia, né? Fazer precocemente aquela leitura, a escrita precoce. Então, são sinais que a gente pode estar observando, né? Ei, a Fábia, surdez autismo, boa noite. A querida também fez live comigo. Bem bacana, seja bem-vinda, Fábia. Bom tê-la por aqui, tá? Quais mais sinais assim que você viu, Aníbal, que você pode trazer para a gente ficar atento aí sobre a dupla excepcionalidade? Sobre, ao mesmo tempo, eu ter um cérebro ali autista superdotado, mas também com dificuldades de aprendizagem, dificuldades, às vezes, em outras habilidades, por exemplo, na matemática, dificuldade, por exemplo, uma dislexia acompanhando. Isso tudo pode mascarar muito o diagnóstico, não é mesmo? Porque ter alta habilidade e ter uma dislexia. Eu sou autista, eu tenho alta habilidade, mas eu tenho hiperatividade, eu tenho um transtorno de aprendizagem. E aí? O que você... Agora, um ponto interessante também que eu já vi. Olha um caso. Era um menino que ele tinha autismo e TDAH. Mas quando ele pegava uma coisa de interesse, tipo, eu ensinei para ele a fazer aquele sudoku, que faz aquele negócio japonês, sudoku, né? Que vai gente, é maravilhoso. Para trabalhar tanta habilidade cognitiva, pratica sudoku, tangram, trabalha a memória de trabalho, né? Que é a área aqui cognitiva. É muito bom, atenção compartilhada, concentrada. E ele fez com muita rapidez. Uhum. Então, é um caso que eu achei interessante, tipo assim, o laudo era autismo e TDAH, mas ele claramente ele era bem inteligente e ele nunca foi na sala de recursos, porque ele precisava, assim, na visão... Não, ele poderia ser beneficiado indo, mas na visão ali, talvez dos pais, ele só precisaria do professor de apoio, porque estímulo, ele já se estimulava. Eu sentei uma vez para conversar com ele, ele contou para mim toda a história do jogo Minecraft, quem criou, o ano que foi criado. Tem gente que é viciada em Minecraft, né? Eu tinha paciente que ficava assim, Minecraft o tempo todo. A gente tinha que tirar esse hiperfoco do Minecraft. Para mim é um indivíduo com altas habilidades que nunca foi identificado. Ele ficou ali só no autismo do TDAH, ali, nesse caso. Pois é importante esse olhar, né, Aníbal? Não olhar só as deficiências, mas também as altas habilidades e o que essas altas habilidades pode ter, né? Concomitantemente, ao mesmo tempo, deficiências que você não esteja vendo que pode prejudicar o indivíduo, né? Um ponto interessante. O aluno com altas habilidades ou superdotação, ele teria direito à sala de recursos. Total. Eventualmente tive algum aluno nessa condição, mas nenhum estava lá por causa disso, nenhum tinha esse laudo. Essa que é a coisa interessante. Porque quando o aluno tem altas habilidades de superdotação, muitas vezes os familiares entendem tipo assim, se ele já é inteligente, para que nós vamos dar mais estímulo? Não precisa. Entende assim, porque tem alta habilidade, acabou, a pessoa já é resolvida e não é assim. Tem muitas questões. É o futuro Einstein, não precisa fazer nada. Já é aí uma distorção cognitiva para ser trabalhada, né? É uma sabotagem, né? A gente pensar dessa forma, porque muitos estudos mostram, né? Essas comorbidades aí, alta habilidade, por exemplo, depressão, né? Ansiedade, ideações suicidas, porque tem as questões emocionais que oscilam, tem as questões aí em superdotados de socialização, tem muita dificuldade na questão da interação social, principalmente dentro do autismo, né, que é clássico ter isso, né? Então, é muito importante a gente estar aí atento a esses sinais, observar, fazer as avaliações neuropsicológicas, né, Aníbal? Igual você fez a avaliação, então isso te mostrou
que você é superdotado, né? Bem dotado, como o teu médico falou, né? Então, e a partir disso, você vai trabalhar as outras habilidades. Né? Vai trabalhando questões, porque tem que trabalhar questões emocionais. Por que a gente só foca na habilidade cognitiva, mas e as emocionais? E a inteligência emocional? Uma pessoa com autismo, por exemplo, que levou um não no mercado de trabalho, quer se inscrever para o processo seletivo, não foi aceito. E aí? Tem que trabalhar essas questões de habilidades sociais, de inteligência emocional. Por que não se discute sobre isso, né? A gente fala muito de QI, mas e o que é também? Isso tem que ser trabalhado em contexto, né? Pais, né, com os filhos ali, estão sempre aplicando o ABA. Não só estimular cognitivamente, mas também trabalhar, lidar com a frustração, lidar com o não, né? O lidar com as dificuldades, como que eu sou autista, mas sou hiperativo, então como eu vou trabalhar isso? Né? Então tem que identificar, tem que observar, né? Tem que fazer o diagnóstico. E fazer um psicodiagnóstico, é uma bateria aí de anamnese, de avaliações, como eu citei alguns testes aqui junto com a Aníbal, né? A gente citou que vai mensurar o QI, vai verificar se a criança tem indício de ter um TDAH junto com autismo, né? A gente aplica um VISC aí para ver se o QI está dentro, ou está acima, se é um superdotado, o ASI, que é escalas Beskler de inteligência que a gente chama. E baterias também de validar essas questões de habilidades sociais, que também temos inventários que falam. Tem o inventário de habilidade social, várias escalas aí que podem mensurar esses níveis e trabalhar em conjunto com a análise comportamental. A gente usar sempre, gente, a ciência, que é a análise de comportamento aplicada. Eu falei até com a Aníbal, é minha base, a minha veia para a vida, a aba é para a vida, gente. Para ensinar essas habilidades sociais, né? De ter a empatia, de olhar e reconhecer quando o outro está triste. Se eu sou um autista superdotado, mas eu vou aprender em terapia como o outro está sentindo, se o outro está gostando da conversa ou não, né? Fazer inferência do que o outro, se isso é, por exemplo, a literalidade, falar, entender tudo ao pé da letra, isso é uma característica dentro, né, do autismo. Isso também é trabalhado nas habilidades sociais. Por exemplo, a dificuldade de compreender a abstração, né? Abstrair as coisas, levar tudo ao pé da letra, isso também é trabalhado. Tudo isso a gente vai evoluindo, né? E não só os neurotípicos, mas nós neurotípicos, principalmente, precisamos muito, né? De lidar, ter inteligência emocional, ter habilidades sociais. Eu acho que é para todos, né, Aníbal? Independente de autismo, todos nós precisamos trabalhar. Sim. Todos podemos se beneficiar. Eu, inclusive, estou ouvindo você falar, às vezes eu peco um pouco por literalidade. Quando as coisas são mais óbvias, eu entendo as ironias e tal, e certas expressões, mas quando não é tão óbvio, quando não é tão óbvio, eu levo no literal. Então, às vezes, eu acabo falando besteira, assim, as pessoas acham até engraçado, porque quando eu não penso muito, eu dou aquela resposta rápida, eu respondo em cima do que foi literalmente perguntado. Então, ficam, às vezes, respostas meio absurdas. Isso aí. Estava tendo uma festa, ia ter uma festa junina, né, na escola que eu dava aula. Legal. E estava se discutindo fazer o mural, né? E como sabiam, apesar que eu estava lá na sala de recursos, né? Como sabiam que eu também era graduado em arte, falaram comigo, Aníbal, era sobre o mural o assunto, né? Você sabe fazer fogueira? E apontaram assim, né? Provavelmente para o mural. Mas eu falei, mas como é que vocês vão acender um fogo aqui dentro da sala dos professores? Isso aqui não tem jeito, não. A Ana Luísa falou... Eu entendi que queria fazer a fogueira. Pois é. A Ana Luísa está falando aqui, ó. Tá amando a nossa live. Que bom, Ana. Fica com a gente aqui, hein? Obrigado. Fica com a gente. Porque eu jurava que tem... Aí a Joene, Luana, Mito. Pior que eu jurava que entendia tudo sobre as pessoas. KKKK. Ó, Joane, nem às vezes eu me entendo, entendeu? A gente é assim, precisa de terapia, se trabalhar o tempo todo, se autoconhecer. Falo que a aba é para a vida toda, é para todos nós, gente. Tanto para quem é autista, mas também para nós. Aplicar, análise de comportamento aplicada
É excelente. E a área que você atua, acho bem interessante, artes, né, o Aníbal? Porque é uma área que você trabalha ali nos alunos a criatividade. Quantas vezes a gente trabalha ali um pouquinho a coordenação motora fina também, né? Pega ali, pinta com os dedos, pinta com pincel. Então, você está trabalhando a coordenação motora fina, a criatividade, pode usar ali ensino de cores para a criança, habilidade de criatividade que está ligado com a flexibilidade cognitiva, que é a área aqui do córtex pré-frontal, responsável por alternar o curso do pensamento, que é uma área que está em déficit dentro do autismo. Então, você usar esses meios criativos, a arte é muito importante para o autista, né? Para a criança que está ali na escola, a gente trabalhou bastante ali com isso, né? Com os professores, né? Com as crianças, trabalhando em conjunto com os pedagogos, isso dá assim, um boom de aprendizagem muito importante. Tá? Bem bacana. Recentemente, eu concluí uma especialização em psicomotricidade e arte, exatamente porque eu queria focar nesse aspecto. Porque eu vejo que tem duas disciplinas que dá para focar muito nessas questões, incluindo o autismo, né? Sim. Na arte, né? Principalmente, apesar que pega tudo, a motricidade fina. Perfeito. E a motricidade grossa na educação física. Muito bom. É o meu pensamento. Apesar que na arte, por exemplo, a gente consegue trabalhar a motricidade grossa talvez com performances teatrais, coisas que usam o corpo de forma mais global. Mas também temos o traço, né? A pintura, a escultura, que nós vamos trabalhar a motricidade fina. Você pode ensinar regras também, por exemplo. A casa você vai desenhar até essa borda, vai ensinando, né, a criança a lidar com regras. Não pode passar daqui. Então, vai ensinando a criança ali, né, que tem um autismo, a lidar com regras, a inibir os impulsos. Não posso passar, que aqui é o telhado, que a Aníbal me ensinou que eu tenho que pintar só até aqui, que é o telhado. Então, isso vai ensinando muitas coisas. Eu estou vendo aqui elogios para você, Aníbal. A neuropsicopedagoga Elis Xavier falou que trabalhou, que você é excelente profissional. E a gente já vê daqui, longe nas telinhas, que a gente está falando do professor que ama o que faz. Já percebe. Pensei no outro ponto interessante, né? Ainda dentro da arte, né? A questão da psicomotricidade relacional, quando a gente trabalha com teatro e tal, dá para também trabalhar essas relações dentro da sala de aula. Habilidades sociais então, ali, pega essa questão, né, teatral, trabalha, usa a arte. Gente, você está trabalhando o aba ali, você usa a disciplina e usa os preceitos da análise de comportamento aplicado, você ganha um boom de aprendizagem para a criança, né, para o indivíduo que tem autismo e assim também quem tem a dupla excepcionalidade. Por isso, vamos sempre olhar. A criança, o indivíduo, tem um QI alto, tem uma fluidez sofisticada verbal ali, né? Geralmente é autista que não tem prejuízo aí na comunicação, como a gente estava falando, em níveis acadêmicos. O Asperger, a gente sabe que é o TEA, né? O Asperger, tudo isso virou o TEA em conjunto, né? Virou essa nomenclatura global. Então, isso, por exemplo, mascarado como hiperatividade, tem que ter cuidado, tem que olhar, peraí, a criança tem um nível de raciocínio excelente, mas em alguns momentos ela se perde por causa da hiperatividade, ela não consegue inibir seus impulsos, né? Ela tem uma impulsividade grande, então isso tudo é característico da dupla excepcionalidade. Ela tem dislexia, ela tira nota 10 em todas as matérias, mas troca as letras, D por P, P por D, pode ser indícios de quê? De dupla excepcionalidade. Ao mesmo tempo que tem alta habilidade, tem as dificuldades de aprendizagem em comorbidade, conjuntamente. Tá? Então, isso é possível, Renata e Aníbal? É possível ter alta habilidade e ter dificuldade de aprendizagem. E é isso que a gente está trazendo aqui, né? E é pouco discutido esse assunto, né, Aníbal? A gente está falando na arte, o poder que a arte tem, que o Aníbal é professor, para poder ajudar, né, nesse quesito. E como que a terapia, né, a gente fazer um psicodiagnóstico também vai mensurar as áreas que estão em defasagem e as áreas que você vai intervir, né? Com estímulos, né, cognitivos, jogos. E a escola é um ambiente rico também para
para trabalhar isso, né? E, no caso também que é interessante falar, né, nós estamos focando aqui em autismo, mas, por exemplo, o TDAH, né, Sim. Com altas habilidades de superdotação também é dupla excepcionalidade, né? Um ponto assim, só que eu estou tocando, que é comum também, muitas pessoas que têm TDAH elas tem dupla não sabem, então, excepcionalidade. também Tem um QI alto, isso. você fala, pô, ela tem um QI 130 acima, né? Superdotado, bem dotado, e tem ali a desatenção, né? Ou é do tipo desatento, né? Que o TDAH pode ser desatento, pode ser do tipo hiperativo, o desatento é aquele, né, que tem a dificuldade de concentrar em um único estímulo, e o hiperativo, que é aquele que, né, dificuldade de inibir os seus impulsos, corre para lá e para cá, dificuldade de seguir regras, porque o controle inibitório, que aqui na área do córtex pré-frontal, está em defasagem, que é a capacidade de eu ficar quietinho, seguir regra, ficar parado para manter a tarefa até o final dela. Crianças que têm TDAH, que são hiperativas, do tipo hiperativo, têm essa dificuldade de ter atenção sustentada, parar, ficar fazendo a tarefa até completá-la, porque tem dificuldade de inibir esses impulsos. E a criança com autismo também, porque isso caracteriza com as estereotipias, porque tem dificuldade, né, a questão dos estímulos, né? A estereotipia é a dificuldade de inibir esses impulsos, que é característico do TEA. Agora, um ponto interessante, né? O TDAH, assim como o autismo, talvez até mais pronunciado, ele consegue ter um foco maior somente no hiperfoco, né? E eu conheci um indivíduo com TDAH que ele já estava no 5º pós-doc em neurociência. Porque, pelo que ele falou comigo, é o que ele conseguia fazer, é o que ele gostava de ler. A única coisa que prendia a atenção dele. Então, ele terminou o 4º pós-doc e falou, acho que vou fazer o 5º. Mas é naquela área dele, só naquele ponto que ele estava estudando. No hiperfoco ali, a neurociência, né? Entendi. Mas 5º pós-doc realmente foi o único que eu conheci. Falei, uau, realmente. Estou surpreendida aqui, porque geralmente, né, nos mensagens a gente vê 2, 3, 5, ó, já. Isso aí. E supostamente vai fazer o 6º, garantidamente, pela minha conversa com ele. Isso aí. Mas, pessoal, se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, aqui a gente, né, deixa esse momento, vocês podem escrever, né? Podem falar, tá bom? Fiquem à vontade, aqui é o espaço para a gente interagir, tirar dúvidas também. Mas, assim, importantíssimo, né, esse assunto. Para a gente fechar, né? Vocês podem ir perguntando, mas eu vou conduzindo aqui. Para a gente estar, então, fechando esse momento, Aníbal, que dicas, então, a gente pode dar para quem tem essa dupla excepcionalidade, né? Essa pessoa que tem autismo, altas habilidades, né? QI, mas tem essas, vamos dizer, essas dificuldades de aprendizagem, uma dislexia, um TDAH junto, a questão da socialização, né? Prejuízo ali na interação social. A gente falou compreender metáforas, né? Ironias, piadas, abstrações, questões sociais que precisam ser trabalhadas. Que dicas aí você traria para a gente fechar assim, com chave de ouro essa intervenção? O que eu diria, né? Voltando um pouco no passado, né? Na minha infância, focava-se muito em compreender a inteligência do indivíduo. Agora, o autismo muitas vezes era deixado de lado, porque, se eu não me engano, os diagnósticos de autismo ficaram mais comuns a partir de 1994, não estou certo. E hoje eu noto ao contrário. Hoje eu noto que foca muito em perceber qual é o problema da criança e, às vezes, não se trabalha potencialidade. É o caso de não se ver, muitas vezes, alunos com altas habilidades de superdotação na sala de recursos porque eles não precisam. Exatamente. Então, vamos quebrar essa crença, né? Vamos quebrar isso, né? A gente está aqui nessa live para quebrar essa crença. Sim. Então, eu colocaria dessa forma. Eu acho que o indivíduo com dupla excepcionalidade, no caso, nós estamos focando aqui em autismo, ele tem que ter as terapias que ele precisa, medicação, se necessário, terapia. E, por outro lado, né, o professor de apoio, se necessário, normalmente mas se necessário, tem casos que não, eu não tive, acredito que eu não precisaria de um professor de apoio,
A sala de recursos, infelizmente, eu não tive, eu acho, né? Extremamente proveitoso. Com certeza. E eu acho que é isso. O aluno com dupla excepcionalidade, ele tem que ser visto além da deficiência. Ele tem que ser visto também nas potencialidades, e as potencialidades têm que ser trabalhadas. Exatamente. Igual o seu amigo ali, né? Fez 5 pós-doc, quer dizer, cresceu acima do limite na área, chegou ao nível acadêmico master, né? Então você pega... É a diversão dele, tá? O sexto, sétimo, oitavo, é a diversão dele. É o que faz feliz, é o que ele, né, se encontra. Então ele usou esse hiperfoco para quê? Para crescer profissionalmente, né? Ele fica nessa, né, que quer fazer, fez os seus 5 pós-docs, mas, claro, a gente vê que isso utilizou como potencial, né? Hoje ensina, hoje leciona, hoje usa isso, né, academicamente para ensinar, lecionar. Isso é importante para adaptabilidade social, mas também trabalhando as áreas aí, né, sociais, as áreas que estão aí, que aparecem também em defasagem junto, né? Tanto as altas habilidades têm que ser trabalhadas, quanto também os prejuízos. Mas não focar só em prejuízos, como a gente vê na literatura científica, né? Isso aí. Eu até, assim, para a gente colocar um ponto, né? Como eu fui diagnosticado com QI 126, eu vou cair, no caso, em altas habilidades, e não em superdotação por causa do número. Mas, ainda assim, eu teria os comportamentos, né, previstos pelo Joseph Hensley. De fato, eu tenho hiperfocos muito grandes em áreas acadêmicas. E, no meu caso, até tem essa diversificação, o lado da sustentabilidade e o lado da neurodiversidade. Eu meio que consigo alternar esses hiperfocos. E eu acho que isso é interessante, é uma coisa que eu penso, focar um pouco no indivíduo com dupla excepcionalidade, em dar, na infância dele, bastante conteúdo. Porque para ele, às vezes, conseguir também ter um universo mais amplo de raciocínio. Para ele não ficar também só num ponto. Porque é isso que a gente faz na aba. Perfeito. A gente, para ampliar o leque de aprendizagem, né? Você falou a situação do amigo, tem 5 pós-doc, mas isso é importante ser trabalhado. Claro que ele se desenvolveu nisso, né? Fazendo seus pós-docs, pelo exemplo que você nos reporta, mas é importante ampliar esse leque de aprendizagem, não ficar nesse comportamento restrito. Claro que ele se desenvolve muito, as pessoas com autismo, na área dos seus interesses peculiares. Isso, socialmente, de uma certa forma, poxa, você vê que tem alta habilidade, você vê que a pessoa se destaca, sim, mas é importante não restringir só nisso. A aba, a gente quer ensinar a ampliar o repertório de aprendizagem, olhar também para outras questões, né? Olhar para outros leques, se interessar por outras coisas, ampliar esse nível de curiosidade, né? De criatividade, de olhar, de resolver, de ver outras questões, que seja um reforçador. Por exemplo, a gente ensina com crianças aqui, não ficar só em um único reforçador, né? Eu amo, para mim, meu hiperfoco igual a criança celular. Vou deixar a criança ficar ali nisso? Não. Isso vai limitar ela aprender a sentar na aula e assistir a aula do Aníbal. Ela vai querer ficar só no celular, não vai querer assistir a aula dele. Não vai querer fazer a aula de arte. Então, a gente tem que trabalhar isso, porque ele está aprendendo várias coisas, né? Ele ou ela, né? Com autismo, na aula da Aníbal lá com artes. E não vai estar aprendendo. Então, a gente tem que quebrar esses comportamentos barreira. Quando há prejuízos de aprendizagem, aí a gente, né, busca interferir. Se você vê que aquele hiperfoco ali, né, está tendo, igual o Shime, né, a questão da estereotipia. Se você vê que é algo que funcionalmente está prejudicando a adaptação do indivíduo, ok. Agora, se não está prejudicando a adaptação, entendeu? Aí a gente tem que, né, rever, porque é a forma do autista se expressar também através da estereotipia. Do stimming. Tem autistas que não gostam desse termo, então eu estou usando o termo stimming. É um termo, né, aceito, é um termo mais divulgado também. Então, o stimming, a gente busca através da terapia que vê. Está atrapalhando socialmente, funcionalmente esse indivíduo? Aí tudo bem. Na aba, você vai mudar comportamento que está prejudicando esse autista a ter a sua autonomia, a estar socialmente adaptado.
Tá? Se não está tendo prejuízo, aí a gente tem que rever, né? Porque dentro da aba a gente vai analisar comportamento inadequado, aquilo que vai trazer prejuízo social. Tá? Eu recebi até uma piada, que recebi de um aluno meu autista, mas a piada que eu olhei, gente, falei assim, faz muito sentido, eu ri demais. É um quadrinho, aí supostamente em sala de aula, o menino autista, ele olha uma menina, acha ela bonitinha e fala, né, eu vou puxar papo. Ele vira para a menina e fala, sabia que os hipopótamos correm até 60 km/h? Que é o assunto que ele sabe falar. Pois é. Então, às vezes acontece. E até... Imagino que não foi bem sucedido, coitado, mas... Então, por exemplo, se ele ficasse falando só de hipopótamo, será que se a gente não trabalhar, às vezes, nesse hiperfoco, por exemplo, porque só fala de hipopótamo, as outras pessoas, às vezes, vão falar, pô, mas eu quero falar de política, eu quero falar de namoro, eu quero falar da coleguinha aqui da sala que é legal, eu quero falar da tarefa, do nosso trabalho de escola. Então, é importante. Quando traz prejuízo ao ponto de, não quero andar com ele, com ela, porque só fala de hipopótamo. Aí que a gente tem que, né, intervir e ampliar o repertório verbal dessa criança, desse indivíduo, e só fica no seu hiperfoco de falar de hipopótamo. Né? Vamos pegar uma coisa mais contemporânea até, né? A série Atypical, o protagonista tem hiperfoco em pinguim. É pinguim que acabou. Então a gente tem que trabalhar, ampliar esse repertório. Ampliar, para trabalhar a flexibilidade cognitiva, né? A questão de quebrar a rigidez comportamental do pensamento, de só pensar no pinguim. E pensar que existem outras coisas que não pinguim, para ampliar a capacidade de aprendizagem. Tá vendo como que é importante? Né? Não queria dar spoiler da série, não, mas eu até gostei da estratégia da namorada dele. Ela criou os cartões. Eu vi. Ele tem, acho que 3 cartões por dia. Falou pinguim, cartão 1. Gastou 3 cartões, não pode falar mais. Pois é. Foi trabalhando. Acho que podia ter ganho uns cartões a mais. 3 cartões eu achei pouco. Eu ficaria feliz com uns 10 cartões, mas pode ser só 10. Oh, meu Deus. Eu estou vendo aqui o comentário, Sophie falou aqui. Acho STEAM uma palavra muito engraçada, porque seria um apelido para trejeitos em pessoas autistas, mas ao mesmo tempo significa vapor. Ai, meu Deus. Isso aí, gente. Boa. Tem pessoas falando aqui, Sofia, o meu seria superdotação, tenho 142. Fátima perguntando como poderíamos ajudar crianças especiais quando os pais não aceitam seu filho desta forma. Muitas vezes a realidade é gritante para os parentes e amigos. Realmente, viu, Fátima? A negação é uma das coisas que a gente lida comumente no consultório. E para você, Aníbal, questão da aceitação, como é que foi para você quando você descobriu que você era autista, né? Altas habilidades, como que foi para você? Eu vou pegar uma questão antes, que foi falado nessa pergunta, é que eu vi um pai retirar um laudo de autismo. Porque o diagnóstico é uma coisa complexa. Uhum. Então é muito mais fácil não ter o laudo que ter o laudo. Então o pai, parece que os pais eram divorciados, o menino conseguiu o laudo pela investigação da mãe, o menino depois acabou ficando com o pai, entrou na sala do médico, deu bom dia, o pai deve ter falado, tá vendo? Não é autista, vamos colocar aqui que ele não tem autismo, tá? Nossa. Perdeu a professora de apoio, perdeu a sala de recursos. Pois é, gente, isso é um caso muito sério. A Fátima reportou, né, Fátima? Excelente, que bom a sua fala também bem importante aqui, né, nos comentários pra gente, porque o que a gente vê negação, pais que vai 5, 6 neuropediatras e não aceita, e não entende que o cérebro existe o período crítico de aprendizagem, né? A poda neural ocorre entre 2 no máximo 3 anos, é onde é um boom de sinapses aí, em que a criança vai ter aquele boom de aprendizagem, a janela de oportunidade para fazer conexões e interações, aprender, né, no ambiente, entre essa faixa etária, isso é comprovado cientificamente, e aí os pais que, né, ficam na negação, isso só atrasa a evolução. Claro que a criança, o cérebro tem a neuroplasticidade, tem a capacidade de regenerar, de aprender, criar novas conexões, a partir dos estímulos com o ambiente. Mas acho que quanto mais tiver a negação, mais ocorre o atraso, né, Aníbal? Não procura, não faz a aba.
não sei se vocês viram a reportagem, né? Eu já vi que passou, da criança que não tinha, ela era acorrentada, uma criança com autismo, era severa, não sei se você viu, acho que passou na Globo, estou tentando lembrar aqui onde foi, se eu não me engano, e nunca recebeu terapia. Você via ali já era até mais jovem, gritando, tendo convulsões, ele era severo, né? E você vê a importância, o quanto ali no quadro mostra a conscientização dos sinais precoces, a gente tem que estar alerta. E principalmente a sabedoria dos pais de não retardar esse diagnóstico, de não atrapalhar, porque o que você fizer, pai e mãe, vai implicar no futuro do seu filho. Depois, o que ele poderia já estar falando, não está. Vai aprender, só com 2 anos começa, vou dar exemplo, seu filho não fala, tem 1 ano, não fala. Tem autismo, você não aceita. Aí vai começar a terapia lá com 2, 3 anos, sendo que já poderia já estar sendo estimulada a fala, né? Lá atrás. Então, você vê o quanto que não espere, gente, para agir. Porque isso pode comprometer o futuro do teu filho, da tua filha. Então, Fátima, o que a gente quer conscientizar, é sensibilizar. O que você ganha em negar o autismo do teu filho e da tua filha? Você vê que na série Atípica, o pai do Sam nega o tempo todo, né? A gente vê isso, quem está assistindo Atípica aí. Então, isso ocorreu implicações sérias, sobrecarga na mãe, né? Geralmente pela ausência ali do pai, ou sobrecarga do pai, né? Que às vezes tem mães também que não aceitam, aí o pai aceita e fica na sobrecarga da terapia, e vice-versa. Então, isso tudo implica, gente, em questões de estresse parental. Quando famílias trabalham em conjunto, buscando ali fazer terapia também, que os pais passam por esse, né? Por esse boom de exaustivas terapias que envolvem autismo, é muito mais fácil você lidar com essa vivência, né? Tudo não é o quê, mas o como você vai enfrentar, o poder e o peso emocional que você vai dar. O autismo não é uma sentença, o autismo é para se compreender, não tem cura, mas ele se compreende. A gente vê isso, né? O autismo não se cura, mas se compreende. Então, se os pais não tiverem esse papel de compreensão, como um apego de referência, quem vai ter? O mundo aqui fora, que a gente vê tanto capacitismo, né, Aníbal? Tanto preconceito que a gente luta, que nas escolas também, a gente lida aí com negação de matrículas para autistas, sabendo que é lei eles terem o seu direito garantido, acompanhante especializado. Então, a gente precisa aí realmente ter muita cuidado da inteligência emocional, porque a forma como você lida vai impactar o futuro do teu filho e da tua filha. E aí você vai ver lá na frente, vai ver assim, olha, foi porque eu atrasei. Né? O responsável pelo sucesso ou fracasso está dependendo muito das posturas dos pais, que são os principais cuidadores. Então tem que ser forte gestor das emoções. Quanto mais negar, mais vai atrasar a evolução, o caminho da evolução que o teu filho tem, porque todos nós podemos aprender. O cérebro tem a plasticidade, né? Tem toda a capacidade de aprender. Crianças que a gente atende com deficiência intelectual também evoluem, porque a gente trabalha com estímulos cognitivos, tá? Trabalha com a análise do comportamento aplicada, trabalha com estimulação neurocognitiva. Tudo isso vai ajudar. E se eu não fizer nada, o que vai ter de diferença? Nenhuma. Só atitudes diferentes para ter resultados diferentes, né, Aníbal? Sim, sim. Em relação ao meu diagnóstico, eu ia responder. Tá, no início, admito, você recebe um peso, né? Porque apesar que eu não concordo muito com a expressão, né, entra ali em deficiência mental, né? E eu associo normalmente mente a software e cérebro a hardware. Então, eu diria que é algo cerebral e não mental. Mas, ok, o primeiro susto é esse, né? Mas, por outro lado, se for me falar assim, o que você sentiu, assim, depois que você compreendeu? Até porque, para mim, foi mais fácil, que eu já fazia até educação especial na época, eu estava me graduando. Para mim, foi libertador. Porque aquela hora que você pega tudo que você passou na vida e fala, nossa, isso aconteceu não foi por culpa minha, mas por causa da minha maneira de ver o mundo. Aí você, assim, se aceita e se perdoa, né? Então, é meio que isso. É um processo de aceitação. Até positiva. Uhum.
conseguir entender que certas coisas que eu tinha um sentimento de culpa, eu não tenho mais. Porque está dentro da minha natureza ter agido daquela maneira, vamos dizer assim. Exatamente. É a diferença. Viva a neurodiversidade, é o que faz você o que você é, não tem um certo e errado. Tem a subjetividade, a beleza que faz cada um ser o que é. Entendeu? Essa coisa do Sim. julgar, sabe? Rotular. O movimento da neurodiversidade não combina. A não patologização, exatamente. Não e rótulos são para produtos e nunca pessoas. Não gosto de falar assim, você é autista, não. Você é Aníbal e ponto. Um ser humano subjetivo, né? Individual, que ninguém tem as suas características, sua personalidade, sua história de família, de vida, totalmente sua, subjetiva. E ponto. Né? O autismo não te define, né? Isso é o poder que a gente dá, é a forma como a gente lida que vai fazer a diferença nessa trajetória da evolução do autismo. Não é? E é isso, gente. Eu até pego essa frase de novo, né, que eu acho ela interessante, né? Rótulos são para produtos, não para pessoas. Isso aí, para produto. Aqui não. Aqui é ser humano antes de tudo. A gente está dentro de ser humano. E acabou. A gente não gosta de número, igual o paciente, número XXX do prontuário. Não. É fulano e acabou. A história de vida dele, respeito e ponto final. Outra frase que eu gosto, né? Quando você conhece um autista, você conhece esse autista. Você não conhece os autistas. Porque não cada conhece. autista é um autista. Tem o seu mundo diverso. O Sam lá gosta de pinguim. Tem outro que vai gostar de dinossauro. Tem outro autista que vai gostar de fechadura, que vai gostar de cortina, vai gostar de brinquedo ali, da galinha pintadinha. Entendeu? E é isso, é a singularidade de cada um. Mas é isso. Gente, eu quero agradecer a presença, a participação de vocês. Eu vou encerrar, que assim, essa live vai estar gravada, a gente não quer perder nada, então vou gravar aqui. Quem quiser assistir, reassistir, você compartilhar, viu, Aníbal? Quero agradecer aí a presença, sua presença aqui, que tanta informação preciosa, tantos aí artigos que ele trouxe aí, que ele leu, passou sobre as múltiplas inteligências aí pra gente. Muito bom. Muito obrigada. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, tá? Muito bom estar aqui. E é isso, até a próxima, pessoal. Obrigada. E eu agradeço a oportunidade também por poder falar aqui do autismo, que é uma coisa que eu gosto, e divulga a neurodiversidade, né? Viva a neurodiversidade. Cada vez mais. Viva a neurodiversidade, isso aí. E viva a neurodiversidade. Bom fechamento. Isso aí. Obrigado. Obrigada a você, Aníbal. Obrigada, pessoal que está assistindo a gente. Ó, beijo para todos e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu, Aníbal. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau.